Essa disciplina é um modelo de simulação do sistema solo, planta, atmosfera. Esta é a aula 3, simulação de balanço hídrico e manejo de irrigação. O balanço hídrico envolve trocas de água e vapor d'água entre o solo, a planta e a atmosfera. O balanço hídrico de uma superfície vegetada consiste na estimativa dos componentes desse balanço hídrico no solo, na planta e na atmosfera, que constitui os fluxos de água nesse sistema. Podemos representar como a variação do armazenamento de água é igual à quantidade de água que entrou no solo menos a quantidade que saiu, que poderia ser então a chuva. Irrigação seria a entrada de água e as saídas de água seria a evaporação do solo, a transpiração, o escorrimento superficial, o runoff. A água infiltra nesse solo e pode se perder por percolação profunda. O solo é o reservatório de água para as plantas que supre a demanda hídrica durante os períodos entre chuvas e os intervalos entre as irrigações. Primeiramente, nós precisamos saber os dados de solo. Nós precisamos ter informações da curva de retenção de água no solo. Então, precisamos ir ao campo ou obter dados para o solo de interesse. Então, você vai ao campo, coleta amostras de solos em diferentes profundidades para se fazer uma curva de retenção de água no solo, em que se relaciona a tensão, é uma panela de pressão de laboratório, que se aplica uma pressão nessas amostras. Quanto mais alta a pressão, mais água sai dessas amostras, e aí o solo vai secando. Então aqui em quilopascal, 1 quilopascal tinha 45% de água. À medida que vai aumentando essa tensão na panela, vai drenando essa água. Então se faz essa curva, 45, para tensão de 1 quilopascal. À medida que vai secando, vai aumentando a pressão. Esse aqui para um solo argiloso, e para um solo arenoso retém menos água, mas repete-se o mesmo processo. Quanto mais seco o solo, mais força deve-se aplicar para retirar água. Então essa é a curva de retenção de água do solo. A gente define esse valor de 10, que seria a capacidade de campo, que seria 30 para esse solo argiloso e 15% de umidade para o solo arenoso. Então 10 kPa, o solo está na capacidade de campo para ambos os solos. Só que no solo arenoso ele tem 15% de umidade, no solo argiloso tem 30% de umidade. E outro nível de tensão ou de umidade de água no solo é 1500 kPa. Esse valor aqui, 1500 kPa, corresponde ao ponto de murcha permanente, a umidade no ponto de murcha permanente, que corresponde a 7% do solo arenoso e 20 ou 17% no solo argiloso. Então, 1500 kPa é o ponto de murcha permanente e 10 kPa capacidade de campo. E cada solo tem a sua umidade. E esse dado de capacidade de campo, essa umidade na capacidade de campo e de ponto de murcha permanente, é que nós utilizamos para calcular o armazenamento de água no solo e utiliza nesses dados os cálculos de balanço hídrico. A representação da curva de retenção de água, temos aqui no eixo X a umidade do solo,
que é a umidade do solo saturado, cheio com todos os poros cheios de água. À medida que esse solo drena, essa água gravitacional, ela drena rapidamente, e o solo, após 3, 4 dias, ele atinge a capacidade de campo, a umidade de capacidade de campo. Pode ver aqui que no eixo Y nós temos o potencial matricial, é a força com que essa água está retida no solo. Então é a força que a planta tem que fazer para retirar a água do solo. Então a água gravitacional ela está retida com baixo potencial de água no solo. Ela drena facilmente essa água gravitacional. Então é próximo ao potencial de água no solo, saturado é 0. À medida que vai decrescendo essa umidade, né, vai drenando, essa umidade chega no ponto na capacidade de campo. Convencionalmente se chama a capacidade de campo tendo um potencial matricial de 10 kPa. Então, na capacidade de campo, nós temos o solo com conteúdo de água adequado para as plantas, é fácil a planta extrair água, porque essa água está retida a uma baixa tensão, né, de 10 kPa. Então o solo vai secando, à medida que vai secando, vai aumentando esse potencial matricial e chega ao ponto de murcha permanente, o wilting point aqui, ponto de murcha permanente. Essa tensão é de 1500 kPa. Eu estou falando do potencial matricial, né? Ele tem um valor negativo, e tensão, a gente fala tensão às vezes porque ele tem um sinal inverso do que o potencial matricial. Então eu teria que falar menos 10 kPa para potencial matricial, é menos 1500 kPa. Em tensão eu falo 1500 positivo, 10 kPa na capacidade de campo. Então esses são os limites de água disponível, né? Que seria saturado, a tensão 0, na capacidade de campo, a tensão 10 kPa, no ponto de murcha permanente, aqui o wilting point, essa tensão é 1500 kPa. Note que eu dou valor aqui para o ponto de murcha permanente, 1500 kPa, 10 kPa para a capacidade de campo e 0 kPa para a saturação. Enquanto esses valores do eixo Y, né, de tensão ou potencial matricial, tem valores, né, ele vale para qualquer solo, a umidade ela varia de um solo, né, ela varia de um solo para outro. Então esses valores absolutos aqui, né, são maiores, por exemplo, no solo argiloso, a capacidade de campo, ela é, por exemplo, 40% no solo argiloso, e no solo arenoso é cerca de 30%. O ponto de murcha permanente, né, pode ser 33% num solo argiloso e talvez 7% num solo arenoso. Então o solo arenoso retém menos água. Por isso que isso aqui também chama, além de curva de retenção, curva característica de retenção de água no solo. Então, explicando mais esse limite aqui entre capacidade de campo, né, field capacity, até o ponto de murcha permanente, esse wilting point aqui. Esse intervalo chama-se água disponível, né? É o intervalo de água disponível. A gente calcula como sendo a diferença entre a capacidade de campo
e o ponto de murcha permanente. Em português isso chama capacidade de água disponível, né? E aqui em inglês chama TAL, total água, né? Água disponível. Esse A é available water, né? Então, essa quantidade de água é que a planta tem disponível para absorver, né, no solo, sem que ela entre em estresse muito alto. Então, o cálculo da capacidade de água disponível, do total de água disponível no solo, é a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente. E aí eu vou multiplicar pela profundidade do solo, né? Profundidade da zona de raízes aqui. Por exemplo, um solo que tem 30 centímetros de profundidade ocupado pelas raízes mais ativas do sistema radicular. Então, vou colocar 30 centímetros aqui e vou multiplicar por 10 para achar esse resultado aqui em milímetros. Acontece que em agricultura irrigada, a gente não deixa a umidade do solo decrescer ao ponto ao ponto de murcha permanente, porque aí essa água vai estar retida com uma tensão muito alta, a planta tem dificuldade de absorver água. E com isso, ela vai reduzir a transpiração, fechar os estômagos e diminuindo assim a transpiração e a fotossíntese. Normalmente, então, em cultivos irrigados, a hora que a água do solo chega a um determinado nível crítico, que é característico para cada cultura, a gente faz a irrigação, irriga e repõe a água novamente na capacidade de campo. Então a gente chama esse intervalo de umidade na capacidade de campo, menos essa umidade crítica, né, para cada cultura, como sendo água facilmente disponível, que em inglês é readily available water. Essa água disponível, né, facilmente disponível, a gente calcula desse intervalo inteiro aqui, né, da água disponível, do total de água disponível. Esse P é uma fração, essa fração, né, essa parte de água aqui, então por isso que é P vezes tal. Então, a água disponível no solo, né, a um determinado dia, né, então esse valor aqui é o armazenamento de água no solo, soil available water, né, quanto de água que tem no solo, ele pode estar em qualquer valor, né, dessa amplitude aqui, desde a saturação até a água próximo do esgotamento total, né, do secamento total do solo, abaixo da água disponível. Então, para se saber qual que é a umidade do solo, né, então, por exemplo, se eu tenho aqui 10, né, essa umidade aqui que tiver 10, e o ponto de murcha permanente tiver em 5, né, então essa diferença 10 menos 5 eu vou multiplicar pela profundidade do sistema radicular para achar quantos milímetros de água tem nesse solo. O solo não é uniforme, ele tem camadas, né? Essa camada superficial aqui, ela tem mais matéria orgânica, tem mais porosidade, então nós precisamos fazer uma curva de retenção de água para esse solo. Nós precisamos tomar amostras, né, nessas outras camadas, porque elas também apresentam diferenças em termos de argila, de compactação, né? Então, cada camada dessa, a gente precisa caracterizar com essa curva de retenção de água e, com isso,
na hora que a gente tiver uma cultura aqui, a gente calcular essa condição média de armazenamento de água no solo. Então, assumindo aqui um perfil de solo, né, vamos calcular o armazenamento de água no solo, que é a quantidade que é dada em função desse teor de água no solo, né? Esse símbolo aqui, θ, é a umidade do solo nessa camada do perfil. Então, a água armazenada em um determinado volume de solo pode ser expressa, eu vou chamar aqui de A, que é o armazenamento de água, né? Então, esse armazenamento de água nesse perfil aqui é a umidade vezes essa profundidade. Se eu entrar com essa profundidade em centímetros, né, eu vou ter que multiplicar por 10 para achar o valor em milímetro. Por exemplo, eu tenho aqui um solo com a umidade aqui de 30% ou 0,3 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. E eu quero saber quantos milímetros tem contido nesse solo, né, que tem 1 metro de profundidade. Então, vamos multiplicar por 1 metro, esses 0,3, que é 30% de umidade, vezes 10 para achar em milímetro. O 100 em centímetro, 10 em milímetro. Então, esse solo aqui tem 300 milímetros de água armazenada. Então, essa umidade aqui então, é dada em base em volume, centímetros cúbicos de água por centímetro cúbico de solo, e L é a profundidade para a qual deseja calcular a lâmina armazenada. E L é a lâmina de água armazenada no solo em milímetros. Para entender essa grandeza aí, transformando lâmina em volume, eu pego aqui 1 milímetro, né? Se eu tiver uma chuva, se acumula 1 milímetro, se acumula a uma altura de 1 milímetro de água. Se eu tomar uma área de 1 metro quadrado, 1 milímetro vezes 1 metro quadrado vai dar 1 litro por metro quadrado. Ou seja, sempre que vocês verem 1 milímetro, né, significa 1 litro por metro quadrado. 10 milímetros, 10 litros por metro quadrado. Esse cálculo aqui, 300 milímetros, significa 300 litros por metro quadrado. Esse é um modelo para explicar as frações de água disponível no solo para as plantas. Vamos assumir que temos um solo, um determinado solo, e quando ele está na capacidade de campo, ele armazena 100% da água disponível. À medida que ele vai secando, essa deplição da água no solo vai diminuindo, por exemplo, para 70% da água disponível, 50% da água disponível, 20% e 0%. Quando acaba essa água disponível, se chega no ponto de murcha permanente e daí a planta não é capaz de absorver mais água e entra então em murcha permanente. Ainda seguindo esse esquema de reservatório de água, vamos apresentar aqui o conceito de água facilmente disponível. No slide anterior a gente viu que a umidade do solo, na faixa de água disponível, pode variar de 100% com o solo na capacidade de campo e decrescer até 0% quando se esgota essa água disponível do solo, quando o solo chega no ponto de murcha permanente. Em culturas irrigadas, geralmente a gente não irriga essa cultura para evitar que ela chegue nesse ponto de murcha permanente, o que causaria decréscimo de produtividade. Então a gente irriga quando se atinge uma fração dessa água disponível, uma fração P, né? E quando a umidade é crítica, né? Quando a cultura começa a ter estresse hídrico. Com isso ela decresce a taxa de transpiração e aí também fecha os estômagos,
causando decréscimo de produtividade. Então, nessa condição, nós definimos a água facilmente disponível, que é dada pela Readily Available Water, RAW, ou água facilmente disponível. Então, essa água facilmente disponível é uma fração do total de água disponível. Então, o total de água disponível, que varia de 0 a 100, nós temos uma fração dessa água disponível. Então, dado aqui, essa fração P é dado pela diferença entre a capacidade de campo e a umidade crítica. A capacidade de campo menos a umidade crítica dividido pela capacidade de campo em ponto de murcha permanente. Então, essa fração de disponibilidade hídrica ela é menor ou igual a 1, e você pode deixar a cultura consumir essa fração de água disponível dependendo da suscetibilidade da cultura, que pode ser, por exemplo, 0,4, deixar consumir 40% dessa água do solo, da água disponível do solo para verduras e legumes, 0,5 para frutas e forrageiras e 0,6 para grãos como soja, milho, feijão, e para algodão. Ainda apresentando o armazenamento de água disponível no solo, esse é outro modelo para melhor entendimento. Vamos supor aqui o perfil de solo. O solo tem essa retenção em azul, retenção de água disponível do solo, que é o limite entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Nesse solo, na primeira camada, a capacidade de campo é igual, bem parecido com as camadas do perfil, porém, o ponto de murcha permanente é mais baixo. Consequentemente, essa amplitude de água disponível, ou seja, o solo retém mais água na camada superficial do que nessa segunda camada, e a terceira, a quarta, e a última camada tem uma retenção de água disponível mais baixa. Então, todo esse reservatório de água em azul, aqui representado em azul, representa a água disponível do solo. Então, isso é dinâmico, Vamos supor uma cultura com a umidade na capacidade de campo. A gente vai medir essa umidade, essa quantidade, por exemplo, aqui tem, que seja um solo que tem capacidade de campo de 43%. Aqui seria 42%, aqui é 43,5% e assim por diante. Então, esse seria o primeiro dia, depois de uma chuva ou de irrigação, o solo está na capacidade de campo. À medida que vai ocorrendo a absorção de água pelo sistema radicular, aqui ocorre drenagem e ocorre evaporação. Essa água do solo vai decrescendo. Então, no segundo dia, depois da chuva, a umidade do solo não está mais na capacidade de campo. Então, há um decréscimo da umidade do solo em todas as camadas, e, consequentemente, há uma redução do armazenamento de água. Então, nós podemos calcular esse balanço de água no solo por camadas. Então, a cada camada a gente amostra essa camada, determinamos essa umidade, a outra camada e assim sucessivamente. Lá para o quinto dia, por exemplo, essa umidade do solo poderia estar nessa faixa aqui, e no final da semana teríamos, por exemplo, pode ser que esgotou toda essa água na camada superficial e ainda resta alguma umidade nas camadas mais profundas. Nós podemos determinar o armazenamento de água no solo e também o armazenamento de água disponível. A água disponível do solo para a utilização das plantas
nós vimos, é aquela água armazenada entre as umidades correspondente à capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. A capacidade de campo, a água retida a 10 kPa, no ponto de murcha permanente a 1.500 kPa. Então, o armazenamento na capacidade de campo é a umidade na capacidade de campo vezes a L, né, que é a profundidade do solo, dado em centímetro, vezes 10 para achar esse armazenamento em milímetro. Então, o armazenamento na capacidade de campo corresponde à umidade da capacidade de campo. Da mesma forma, o armazenamento no ponto de murcha permanente é dado pelo produto da umidade no ponto de murcha permanente vezes a profundidade do solo. Então, esses valores aqui de capacidade de campo e ponto de murcha permanente são obtidos naquela curva de retenção de água. E é característico para cada solo. Esse slide mostra a profundidade do sistema radicular e que possibilita a planta absorver água do solo. E também representa a profundidade de manejo da irrigação, ou seja, a profundidade em que vamos aplicar a irrigação e a planta vai aproveitar essa água. Normalmente nós consideramos a zona efetiva do sistema radicular como a zona mais ativa do sistema radicular. Nesse caso aqui, um exemplo, né, uma cultura que tem 60 centímetros de profundidade de raízes, porém a zona mais ativa do sistema radicular é de 0 a 30 centímetros. Ou seja, 75% do sistema radicular se concentra na camada superficial de 0 a 30 centímetros. Então, é essa profundidade que nós vamos calcular o total de água disponível no solo, né? Em português, a gente chama capacidade de água disponível no solo, em inglês, o total de água disponível no solo, que é dado pela diferença entre a umidade na capacidade de campo menos o ponto de murcha permanente, nessa zona aqui, né? Nessa zona radicular, né? ZR, e vezes 10. Então, esse resultado aqui é dado em milímetros, porque a capacidade de campo e ponto de murcha permanente é dado em centímetros cúbicos por centímetro cúbico, as profundidades de raiz é centímetros vezes 10 para dar o resultado em milímetros. Essa fração P de disponibilidade de água no solo, ela é definida para grupos de cultivos de acordo com a sensibilidade ao estresse hídrico. Então, esse valor P para culturas mais sensíveis, ele é menor, né? Pode ser 0,20, 0,40, se deixa consumir só 20 ou 40 até 40% da água no solo, né? Porque senão a planta entra em estresse. Tem outras culturas mais tolerantes que se pode deixar o solo secar mais. Outra condição é quando devido à evapotranspiração. Quando a atmosfera demanda muita água, né, o solo tem que estar muito úmido para suprir esse fluxo de água que é demandado para a atmosfera. Porém, quando a demanda da atmosfera é menor, né, o solo pode estar mais seco, porque aí a planta consegue evapotranspirar, né, consegue suprir a demanda da atmosfera mais lentamente. Então, esse método FAO 56 tem valores tabelados que a gente vai ver no próximo slide para cada tipo de cultura. Então, essa é a tabela, né, de fração de disponibilidade hídrica do solo para diferentes grupos de cultura.
Esses grupos de culturas são divididos aqui em grupo 1, cebola, alho, arroz, folhosa. São culturas mais sensíveis à seca, que sofrem mais com a seca. Do tipo 2, feijão, trigo, ervilha, são moderadamente sensíveis à seca. Grupo 3, são moderadamente tolerantes à seca. Milho, girassol, tomate, batata. E plantas do grupo 4, algodão, amendoim, sorgo e soja são bastante tolerantes à seca. Vamos tomar aqui como exemplo grupo 2, né, moderadamente sensíveis à seca, por exemplo, feijão. Né? Eu vou aqui nessa tabela abaixo. Plantas do grupo 2, eu tenho essa série de valores aqui, né, que varia de 0,67,5 até 0,32,5. Ou seja, aqui eu posso deixar consumir até 67% da água disponível quando a evapotranspiração, a demanda da atmosfera, que é a evapotranspiração de referência, for baixa, 2 milímetros por dia, né? Eu posso deixar o solo secar bastante, deixar o solo, deixar a planta consumir até 67% da água do solo, da água disponível do solo, que ela não sofre estresse. Por outro lado, à medida que vai aumentando a evapotranspiração de referência, por exemplo, um dia que está mais com sol, né, com mais calor, eu não posso deixar secar muito o solo. Por exemplo, se tiver 4 milímetros por dia, que é característico aí dos meses de outono, eu posso deixar o solo secar até 47,5%, 0,47%, ou seja, pode deixar quase a metade da água disponível, aquele intervalo entre capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Porém, se tiver 7 milímetros por dia, pode deixar secar o solo, né, com até 32,5. Então, um pouquinho ao longo do dia, normalmente essas plantas entram em murcha, né, porque o solo não é capaz de suprir a planta, né, para atender a demanda da atmosfera. Então, esse aqui é o fator, a fração P, que a gente define em função do grupo de cultura, em função da sua tolerância à seca, né? E também de acordo com a demanda atmosférica. Então, essa informação serve para determinar quando irrigar. Quando que se deve irrigar? Quando a umidade do solo decresce e atinge essa fração de água disponível, ou seja, o solo decresce sua umidade da capacidade de campo até a umidade crítica. Então, vendo aqui essa equação, essa fração de água disponível, né, é a umidade da capacidade de campo até a umidade crítica. Então, esse valor aqui da capacidade de campo, umidade crítica, né, está no numerador, dividido pela quantidade total. Ou seja, essa umidade crítica aqui, por exemplo, que aqui fosse 40%, né, 0,4, então eu teria aqui essa fração de água disponível seria 40% dessa quantidade total de água disponível. Então, para eu calcular quanto que seria essa umidade crítica, eu posso desdobrar essa equação, e esse termo aqui, umidade crítica, né? Isolo esse termo e vou ter que os valores de umidade na capacidade de campo menos P, né? que eu obtenho lá naquela tabela anterior para culturas de acordo com a suscetibilidade à seca. Né? Então, eu calculo essa fração P e
obtenho esses dados de capacidade de campo e ponto de murcha permanente das curvas de retenção de água no solo. E aí, com esse cálculo, né, eu consigo saber quando que precisa irrigar, ou seja, que horas que a cultura, que dia que a cultura atingiu essa umidade crítica. Outra informação importante em irrigação é quanto irrigar. Então, qual que é o valor da lâmina líquida de água que deve ser reposta no solo, né? Para repor a quantidade evapotranspirada, perdida pela evapotranspiração. Então, a lâmina líquida é igual àquela quantidade perdida, ou seja, é a umidade na capacidade de campo menos a umidade crítica, vezes a profundidade do sistema radicular, vezes 10. Então, essa é a lâmina líquida de irrigação. A perda de água para a atmosfera de uma superfície vegetada é função da demanda da atmosfera. E essa demanda da atmosfera é dada pela evapotranspiração de referência, que é uma variável meteorológica calculada com dados de temperatura máxima, mínima, umidade relativa, vento e radiação solar para um dado local. Essa evapotranspiração corresponde à perda de água por evaporação e transpiração de uma superfície com vegetação hipotética. É uma grama com altura de 12 centímetros de altura, com a coloração verde, albedo 0,23 e resistência aerodinâmica de 70 segundos por metro. Essa evapotranspiração de referência é calculada pela equação Penman-Montes, parametrizada pelo método FAO 56. Essa equação é dada aqui nesse slide, em que corresponde a radiação, termo de radiação, um termo aerodinâmico e um termo energético, que é a temperatura, e esse aerodinâmico corresponde à velocidade do vento e à umidade relativa, a tensão de vapor de água. Então, são dados diários calculados por estações meteorológicas governamentais ou privadas, e que esses dados são disponíveis em larga escala do território nacional. De posse da evapotranspiração de referência, nós podemos calcular a evapotranspiração da cultura de interesse, porque a evapotranspiração de uma superfície de grama, conforme calculada pela evapotranspiração de referência, é proporcional à evapotranspiração de uma cultura comercial, como soja, milho, feijão. E essa proporcionalidade é dada por esse coeficiente Kc, é o coeficiente de cultura, é o coeficiente de cultivo que é determinado experimentalmente para as diferentes culturas, que através dessa multiplicação desse coeficiente de cultura com a evapotranspiração de referência, calculamos a evapotranspiração da cultura. Então, essa evapotranspiração é de uma cultura que está sob condições de demanda hídrica ótima, sem restrição de água no solo. O coeficiente de cultivo pode ser desmembrado em coeficiente de cultivo basal e coeficiente de evaporação, conforme é representado nessa
equação. Então, eu posso reescrever aquela equação da evapotranspiração da cultura, que é igual ao coeficiente de cultivo basal mais o coeficiente de evaporação vezes ET0. Essa figura representa o coeficiente de cultivo basal, KCB. E aqui é o ciclo do cultivo. No início, a área foliar é pequena, é o que chamamos de estágio inicial. Esse estágio inicial, essa fase inicial, é de estabelecimento da cultura, em que a área foliar é mais ou menos 10% da superfície ocupada pela cultura. Em seguida, começa uma fase de rápido crescimento, em que a área foliar aumenta bastante e que denominamos de estação média. Essa fase coincide com a máxima área foliar, com a floração, geralmente a floração das culturas anuais. Essa área foliar se mantém alta, coincidindo com a fase no início da fase reprodutiva até o início da senescência, que começa o caimento das folhas. E em seguida, essa área foliar decresce. Então, esse coeficiente de cultivo basal, ele representa basicamente a transpiração da cultura. E quanto maior a área foliar, maior é esse valor do coeficiente. Ele varia nesses estágios iniciais, por volta aqui de 0,2, nessa fase intermediária cresce até 1 e depois volta a decrescer, voltando a 0,3, 0,4. Nessa equação mostra que o KC, o coeficiente de cultivo, é a soma do coeficiente basal mais o coeficiente de evaporação. O coeficiente de evaporação é representado aqui nesse gráfico por esses picos que ocorrem geralmente após as chuvas ou irrigação. Então, as chuvas ou irrigação molham a superfície do solo e faz com que a evaporação de água no solo aumente e com isso, com essa a soma do coeficiente basal, esses valores, esses picos de perda de água, aumenta o coeficiente de cultivo. Então, o coeficiente de cultivo é essa linha pontilhada, ele é maior do que o coeficiente basal e essa diferença representa a média do coeficiente de evaporação. Esse efeito é maior na fase inicial da cultura, porque aqui nessa fase inicial tem mais a fração de área descoberta do solo, ou seja, o solo está exposto, é maior superfície para evaporação. À medida que a cultura cobre o solo, nesses valores de coeficiente de cultivo próximo de 1, a cultura cobrindo todo o solo, a evaporação é pequena. Então, nessa fase, o coeficiente de cultivo, o KC, é muito próximo do KCB, do coeficiente basal. Enfim, o coeficiente KCB, ou coeficiente de cultivo, eles seguem o crescimento da área foliar. O KC basal, o KCB, ele representa a transpiração do cultivo com suprimento hídrico adequado. Ele é determinado experimentalmente em um lisímetro, que é uma caixa de solo, em que se determina a evapotranspiração da cultura que está nesse lisímetro e divide pela evapotranspiração de referência, calculado com dados meteorológicos. Se calcula esses valores de KCB durante todo o ciclo e se faz as tabelas, os gráficos que nós utilizamos
para fazer o balanço hídrico. Então, nessas condições que se utiliza essa relação de ETC dividido por ET0, a superfície do solo está seca e então representa a transpiração. O KCB representa a transpiração que não é limitada pela água no solo. Então se irriga o lisímetro, mas a superfície do solo fica seca. Durante o ciclo de cultivo, o KCB é definido por 3 valores. Então, esse valor inicial, eu preciso desse valor aqui, por exemplo, 0,2. Preciso desse valor médio, né? Então, esse é o inicial, esse é o médio, por exemplo, 1. Esse é o médio. E o KC final, que é esse dessa fase. A fase em que inicia a maturação fisiológica, né? Esse KCB é dado em tabelas e depende da cultura, da duração dos estádios dessas culturas, da frequência de irrigação, da umidade relativa e do vento. E o KCB pode ser estimado com dados de índice de área foliar ou fração de cobertura também, porque o KCB é diretamente proporcional à área foliar. No programa Sindual KC, pode-se estimar esses coeficientes de cultivo com índice de área foliar ou fração de cobertura. Esta é uma tabela de KCB, dada na publicação da FAO. Aqui temos culturas de interesse, feijão comum, o KC inicial é 0,15, o KC médio é 1,10, naquela fase da florescimento da cultura, máximo de água foliar, e na fase final da cultura é 0,25. Para milho, KC inicial 0,15, 1,15 na fase média e 0,5 na fase final. Essa tabela é dada para valores de umidade relativa próximas, médias de 45% e velocidade de 2 metros por segundo. Para outras regiões, há necessidade de calcular esse KCB, utiliza o KCB da tabela, e essa fórmula em que se utiliza a umidade relativa, esse Relative Humidity, RH, né? Umidade relativa mínima. Então, nós precisamos também, além daqueles dados de evapotranspiração, de temperatura máxima, mínima, umidade relativa média, e vento e radiação, nós precisamos da umidade relativa mínima para calcular, para corrigir esse valor de KC. É um dado de entrada do modelo. Sob estresse hídrico ou de salinidade, define-se a evapotranspiração real. A evapotranspiração real, ou ETA, é dado pelo produto entre o KC real, ou KC actual, vezes a evapotranspiração de referência. Então, e o cultivo KC real, ou KC actual, sob estresse, é a soma do KC básico, mas multiplicado por um coeficiente de estresse de água no solo, mais o coeficiente de evaporação. Então, esse coeficiente basal, multiplicado por esse coeficiente de estresse hídrico, corresponde à transpiração. Se esse coeficiente for menor que 1, a transpiração vai diminuir. Então, a evapotranspiração real se relaciona com a transpiração da cultura. Então, esse KS, ele varia de 0 até 1 e depende da umidade
na zona radicular. Aqui é definida, KS, depende da total de água disponível, menos a valor de água atual, dividido pela total de água menos a água facilmente disponível. O que pode ser definido também por essa fórmula. Enfim, esse KS vai definir o estresse de água. Quando o solo está na capacidade de campo, esse KS é igual a 1. Se a umidade estiver abaixo da capacidade de campo, ele vai ser menor que 1. Sendo menor que 1, ele vai diminuir a transpiração. O coeficiente de evaporação, KE, representa a evaporação do solo úmido pela irrigação ou pela precipitação. Então, KE é igual ao KI da evaporação, coeficiente de evaporação, da irrigação, vezes o coeficiente de evaporação da água pela precipitação. Então, esse coeficiente de evaporação representa a evaporação do solo sob o dossel ou entre as fileiras e é estimado com base na quantidade de energia que é disponível no solo. Essa energia corresponde à energia da evapotranspiração, em conjunto com essa energia da transpiração. É máxima quando a camada superficial do solo está úmida, após a chuva ou irrigação, e quando o dossel é reduzido. À medida que a camada superficial do solo seca, menos água fica disponível para evaporação, e ocorre uma redução da evaporação em proporção à quantidade de água remanescente na superfície do solo. Aqui são os cálculos da coeficiente de evaporação da cultura irrigada. Depende de um coeficiente KR que relaciona com a restrição de água no solo. Esse W representa quanto da superfície do solo é umedecida. Então, em culturas irrigadas por aspersão, esse W é 1. Em culturas irrigadas por gotejamento, esse W é menor que 1. E esse é o KC máximo, quando a cultura está na fase de crescimento máximo, menos o KC basal. E o KC da precipitação é dado por essas fórmulas. Quem tiver interesse pode verificar na literatura que nós indicamos com detalhes, né? Mas, enfim, o coeficiente de evaporação ele se relaciona com a umidade do solo. No início, o solo está úmido, esse coeficiente de evaporação é 1, é máximo, a evaporação é máxima. E à medida que vai secando o solo, aqui é a quantidade de água no solo, que se chama a água prontamente disponível para evaporação. Então, o solo pode secar aqui naquela camada superficial de 0 a 10 ou 0 a 15 metros, ou 10 a 15 centímetros, né? Tem lá 7 milímetros. À medida que vai secando essa camada e consome esses 7 milímetros, aí o solo não é capaz mais de suprir a água que a atmosfera demanda. Então, esse coeficiente de evaporação vai diminuir pela restrição desse coeficiente KR. À medida que o solo seca, vai chegar a um ponto que não se evapora mais ou se evapora muito pouco. Então, o que se chama de estágio 1 de evaporação, em que logo após uma chuva ou após uma irrigação, o solo supre a água que a atmosfera demanda. Então, esse é um estágio limitado por energia da atmosfera. E depois é o solo que comanda o processo. A atmosfera demanda uma certa quantidade
de evaporação, mas o solo é capaz de suprir cada vez menos à medida que seca. Esse outro slide mostra a fração do solo que é exposto, e molhado. Então, essa é a fração do solo exposto, é essa quantidade aqui, e mais debaixo do dossel. A água da chuva molha todo o terreno, molha o dossel e molha a entrelinha. E a irrigação, muitas vezes, é uma irrigação que cobre parcialmente o solo, como microaspersão e gotejamento. Então, essa é a fração de água que vai atingir parte do dossel e a outra parte do solo. Então, o modelo leva em conta essa evaporação, essa área e essa transpiração dessa água que cai sobre o dossel. O modelo leva em conta também a percolação, a seção capilar e escoamento superficial. A percolação tem dois métodos. A percolação é a perda de água abaixo da zona radicular. A opção 1, o excesso de água é calculado pelo balanço hídrico. Então, o balanço hídrico vai fazendo os cálculos. A hora que excede a capacidade de armazenamento de água no solo, gera-se o excesso. E esse excesso corresponde à água acima, então, da capacidade de campo. E ele é drenado em um dia. É uma opção. A outra opção é que se utiliza uma equação matemática proposta por Liu et al. A seção capilar ocorre quando a água das camadas mais úmidas sobe para as camadas mais superficiais que estão mais secas. Isso ocorre depois de uma chuva, seca a camada superficial do solo e a camada inferior está mais úmida. Então, ocorre esse fluxo de água ascendente. Então, a opção 1 é o valor único para a ascensão capilar. Podemos determinar um valor e o modelo, um valor como a ascensão capilar máxima, né? E o modelo vai derivar os valores de ascensão capilar ao longo do ciclo da cultura. A opção 2, os valores, a gente dá valores máximos de ascensão capilar para datas específicas, e a opção 3 utiliza a equação paramétrica de Liu. Outro processo é o escoamento superficial. O escoamento superficial, quando a água de chuva ou de irrigação atinge o solo está muito úmido, não consegue infiltrar essa água. Então, essa água escorre. Então, o modelo calcula o escorrimento superficial pelo método de número curva e da umidade antecedente. Se leva em conta o tipo de solo, né? Se esse solo tem capacidade de boa infiltração e se a umidade antecedente é alta. Então, esses dados são tabelados, né? Então, tem números, por exemplo, esses solos da nossa região é por volta de 70, 60, 70. Um solo 100 significa que escorre 100%. Esse solo de 70 é que escorre mais ou menos 70% do excesso de água que não consegue infiltrar no solo. Mas depende isso muito da umidade do solo. Então, se leva em conta a umidade antecedente do solo. Esses processos podem ser vistos nos artigos com mais detalhe. As coberturas de mulch e vegetais ativas. Então, o modelo Sindual-KC simula a cobertura com mulches de plástico ou de resíduos vegetais, de palha. Com cobertura vegetal ativa,
que seriam as ervas daninhas, né? Considero o desenvolvimento da vegetação, depende do tamanho, da densidade dessa vegetação, e práticas de controle químico e mecânico da vegetação. O usuário do modelo pode informar as épocas em que foi feito o controle dessas plantas e para diminuir o efeito no balanço hídrico. Então se faz o cálculo do balanço hídrico para determinar as datas e as quantidades, as lâminas, né, que devem ser aplicado na irrigação. Então esse é um exemplo de sequência de cálculo que é usado em modelos do tipo Sim-Dual-KC. A sequência é a seguinte: primeiro a gente calcula os dados de solo. Então, vamos calcular aqui os dados de solo. Precisamos dessa curva de retenção. O solo, vemos aqui a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Vemos esses valores, né? Então vamos calcular o armazenamento de água total, né? Essa água disponível, a diferença entre a capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Vamos determinar aquela umidade crítica aqui e vamos achar água prontamente disponível. Então, o total de água na zona radicular é a umidade na capacidade de campo menos a umidade no ponto de murcha permanente. A capacidade de campo é esse ponto e ponto de murcha permanente nesse ponto. Vezes a profundidade do sistema radicular. Eu vou numa tabela da literatura, nessas publicações da FAO tem, posso determinar a profundidade e qual que é a porcentagem, a fração que eu posso deixar consumir da água disponível. Com isso eu vou achar essa água prontamente disponível. Então, vou calcular a água prontamente disponível multiplicando pela toda a água disponível vezes a fração P, né? Que é a fração de água que pode ser consumida sem que haja estresse. Então, definimos então essa água disponível. E aí, vamos fazer o cálculo qual que é a água disponível no solo. Então, a água disponível no solo, vamos começar o modelo no dia 1, em que eu começo o modelo com o perfil de água cheio. A umidade do solo está na capacidade de campo. Então, no dia 1, o solo está na capacidade de campo e, consequentemente, eu não vou irrigar. E a irrigação é igual a zero e armazenamento de água no solo é igual ao armazenamento de água na capacidade de campo. Então, eu vou calcular aqui água no solo, esse SW final, né, soil water final, é igual a água soil water no inicial. Então, no início do dia, eu tinha um valor e eu vou perder água pela evapotranspiração, que é a transpiração mais a evaporação do solo. Vou ganhar água com a irrigação. Nesse dia, primeiro, a irrigação é zero. Aí eu vejo a precipitação, se choveu, vou fazer cálculos da ascensão capilar e da percolação. Então eu preciso dos dados da evapotranspiração e preciso de dados da precipitação. Então vou procurar os dados aqui primeiro da precipitação da minha estação meteorológica, que vai entrar nessa equação. Outro dado da estação meteorológica é a evapotranspiração de referência, calculado com os dados meteorológicos da estação. Então, calculo ET0 com a equação de Penman-Montis. Vou determinar o coeficiente de cultivo, o KCB, coeficiente de cultivo basal, mais o coeficiente de evaporação da curva de KC para a minha cultura. Vou buscar essa tabela e vou definir
o crescimento da cultura. Então, vou começar esse cálculo com o KC inicial, na fase inicial da cultura. E para cada dia eu vou atualizando esses dados de KCB para fazer o cálculo, então, da evapotranspiração da cultura. Esse cálculo da evapotranspiração da cultura entra na equação do balanço hídrico. Então, eu tinha um determinado valor de umidade, perdi na evapotranspiração, ganhei na irrigação, mais chuva, e se houve ascensão capilar ou não dentro do perfil, ou se perdeu água no perfil. Chega no fim do dia, eu pergunto se a água no solo é menor que zero, ou seja, acabou a minha água do solo, né? Então, se acabou a minha água no solo, eu vou ter que... Se acabou a água no solo, sim, eu vou ter que irrigar. Então, vou irrigar essa quantidade de água, né? Equivalente à água facilmente disponível. Então, vou repor essa água. Então, se precisa irrigar, né? Porque essa água foi esgotada. Então, preciso devolver esse solo na capacidade de campo. Então, vou aplicar uma irrigação igual a RAW, Ready Available Water, ou água prontamente disponível. Aí eu vou mudar no outro dia, fazer o cálculo. Outro dia, então essa aqui era a água calculada aqui, o armazenamento de água final, né? Então, o armazenamento final desse dia, amanhã vai ser o inicial para o próximo dia. E vou fazendo esse cálculo, e todo dia ele pergunta, já acabou a água facilmente disponível, prontamente disponível no perfil, e vai dizendo que não, e vai chegar uma hora que ele há necessidade então de aplicar a irrigação. Vamos fazer um exemplo de monitoramento de irrigação de uma área irrigada com a cultura do feijão na fase reprodutiva. Vamos supor que eu já esteja na fase reprodutiva no dia 20/2, amanhã seria 21/2, até 3/3. Vou obtendo esses dados a cada dia, evapotranspiração de referência da estação meteorológica, 3,3 no primeiro dia, 3,1, 5,1 e assim por diante. E mesma coisa a cada dia eu vou pegar os dados de precipitação. A irrigação é por aspersão, tem os dados de solo, que a capacidade de campo é 0,363, ponto de murcha permanente é 0,264, e eu vou utilizar então o modelo para calcular o momento da irrigação e qual que é a lâmina que vai ser aplicada. Então, para isso eu vou calcular a água disponível, o total de água disponível no solo, a água prontamente disponível, aquela quantidade que pode ser consumida sem que haja estresse da planta. Vou calcular a irrigação a cada dia desse período. Para isso eu vou ter que obter o KC, PCT0 já está aqui, calculo a evapotranspiração de cada dia, calculo o armazenamento e depois eu vejo se ainda tem água no solo. Se não tiver água no solo, vai fazer a irrigação. Vamos utilizar então esse fluxograma, iniciando então com a curva de retenção, com essa curva de retenção, que já tem os dados, capacidade de campo aqui 0,363, ponto de murcha permanente 0,264. Vou colocar então nessa equação, essa é a água, o total de água disponível, a capacidade de campo menos ponto de murcha permanente, né, vezes a profundidade do sistema radicular. Vou numa tabela para feijão,
vejo que a cultura do feijão tem uma profundidade de sistema radicular de 40 centímetros. Em seguida, eu preciso achar qual que é a umidade crítica, quanto dessa água disponível, né, entre capacidade de campo e ponto de emurcho permanente, que eu posso deixar consumir sem que haja estresse, ou seja, a fração P, a porção dessa água disponível que pode ser consumida. Vejo isso em tabela, vejo que essa fração P é 0,4. Então, vou utilizar essa fração P nessa equação, água prontamente disponível, que eu calculei com esses dados, igual a 39,6. Vou multiplicar por... Então, esse intervalo aqui é 39,6 milímetros. 40% de 39,6 vai ser igual a 15,8 milímetros. Então, posso deixar consumir 15,8 milímetros, que não vai ocorrer estresse hídrico, porque a tensão ainda é baixa. Então, a hora que chega nessa umidade crítica, eu vou irrigar e voltar esse solo na capacidade de campo. Então, nesse intervalo, consumiu 15,8, vou aplicar então 15,8 milímetros. Vou utilizar a aspersão. Para eu aplicar uma irrigação de 15,8, eu vou perder 20% por causa da aplicação de água, por evaporação, por percolação profunda. Então, vou dividir por 0,8, que é a eficiência de irrigação. Então, vou aplicar 19,8 milímetros. Então, esse é meu fluxo de cálculo, né, que eu vou fazer. Então, para fazer a calendarização da irrigação pelo método FAO 56, a gente precisa primeiro fazer uma tabela para contabilizar os dados, né? Então, isso, o programa Simual KC faz esses cálculos da mesma maneira que a gente está reproduzindo aqui. Então, primeiro dia, a gente vai entrar com os dados no primeiro dia e vamos começar a água no solo com 15,8 milímetros, que é água prontamente disponível. Então, vou fazer esses cálculos, né? No dia 20/2, vamos supor que estamos no dia 20/2. Faço os cálculos de evapotranspiração. A evapotranspiração para esse dia é 3,3. Vou multiplicar pelo coeficiente de cultivo. 1,05 kC. A cultura está em pleno desenvolvimento. O kC é alto. Então, o produto de 3,3, 1,05 dá 3,5 milímetros. Então, a cultura consome 3,5 milímetros. No começo do dia, tinha 15,8. Não choveu, não irrigou, só evapotranspirou 3,5 milímetros. No final do dia, o solo ficou com 12,3 milímetros. Não teve excesso de água. Dia 21/2, o programa vai fazer o cálculo da evapotranspiração, que é 3,1. Coeficiente de cultivo durante todo esse período aqui, que a gente vai calcular, é o mesmo, 1,05, dá 3,3 nesse dia. Não choveu, não irrigou, tinha 12,3 no final do dia anterior, no dia atual é 12,3 no início, menos 3,3, sobra no perfil 9,8. Esse 9,8, vou aproximar aqui 9,1. No dia 22, a evapotranspiração aumentou 5,1 vezes 1,05, 5,4 milímetros. Que consumiu, tinha 9,1, sobrou 3,7. No dia seguinte, 23, a evapotranspiração continua, 5,1, consumo 5,4, choveu 7,8 milímetros. E o solo tinha 3,7 mais 7,8,
menos 5,4. Sobrou no solo 6,2 milímetros. Portanto, ainda tem água no solo disponível. No armazenamento do dia seguinte é 6,2. Evapotranspiração 4,8. Vezes 1,05. Consumo de 5 milímetros. Vai sobrar 1,2 milímetros no solo. Então, 1,2 aqui, milímetros no solo. No dia seguinte, se tem 1,2 milímetros, né, o armazenamento é muito próximo de zero. Vou irrigar no dia seguinte 15,2. Então, faço o cálculo. Consumo 5,2 vezes 1,05, 5,5 milímetros é o consumo desse dia. Eu tenho 1,2 milímetros menos 5,5 dá negativo. Eu tenho que irrigar 15,8. Vai me sobrar no perfil 11,5. 11,5 passa para o outro dia, contabiliza a evapotranspiração, 11,5, sobra no fim do dia 6,3. Passa para o outro dia, não choveu, não irrigou, 1 milímetro. Muito pouca água, vou fazer a irrigação nesse outro dia. Irriguei 15,8 milímetros, repouso a umidade no solo, de 15,8 menos 5,3, sobrou 11,5. Passa para o próximo dia, contabiliza para o dia 1 do 3, a 6,5 milímetros. Nesse dia 2 do 3, teve consumo de 5,3, tinha 6,5 de água no solo, mas choveu 23 milímetros. Então, essa quantidade de água, 23, mais 6,5 menos 5,3, vai ter excesso de água. Teve 9 milímetros de excesso, né? Mais 15,8, porque o solo só cabe 15,8. Somando, subtraindo 6,5 mais menos 5,3 mais 23,5 dá 24,8. 24,8 não cabe no solo. 15,8 que cabe na zona radicular e 9 milímetros é o excesso. Então, esse excesso vai ser perdido por percolação profunda do escorrimento superficial. Passa isso para outro dia e continua os cálculos. Então, esses são os cálculos que o programa Sindual KC vai fazer com mais detalhes e vai nos fornecer uma planilha ou gráficos para a gente interpretar esse manejo da irrigação, que pode ser para monitorar a irrigação, para fazer o manejo da irrigação, determinar a quantidade de água a ser aplicada, os momentos da irrigação, ou para fazer estudos de zoneamento agrícola, onde que tem estresse hídrico, ou para determinar valores não medidos nos experimentos. Então, quem tiver dúvida pode perguntar ou pode ir na literatura dada na introdução desse artigo.